Pronto, já começou a gravação, gente. Gostaria que vocês colocassem presente agora aí no chat, para a gente computar a presença aí mais tarde, tá bom? Pois bem, vamos começar então a aula de hoje, que será sobre memória, tá? As aulas anteriores já estão lá no SIGA. Coloquei duas aulas sobre processadores. E agora a gente vai começar com a de memória, tá bom? Bom, para começar a nossa aula, na aula de hoje a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver a memória primária, vai falar um pouquinho de bits, sobre endereços de memória, ordenação de bytes, códigos de correção de erro, memória cache e empacotamento de tipos de memória. Eu sei que estava previsto a gente ver mais coisas, como os discos IDEs, os SCSI e o RAID. Mas aí eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou postar offline, espero que dê tempo para postar ainda hoje, só porque não deu tempo eu terminar o material do jeito que eu gostaria, né? Mas assim que eu tiver com ele pronto, eu já posto ele offline. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar vendo a memória primária. Antes da gente começar. Opa, foi isso. Antes da gente começar o que é a memória primária, vindo da memória primária, a gente tem que entender o que é a memória do computador e para que ela serve. Então, para que serve um computador? Serve para computar, fazer cálculos, né, em cima de dados, tá? E esses dados têm que estar guardados, têm que estar presentes em algum lugar, algum local. Desde os tempos primórdios, os locais de armazenamento eram os cartões perfurados, né, as fitas magnéticas, e isso já era o que a gente pode dizer que era a memória utilizada para a época, para o computador. Portanto, a memória do computador é exatamente o local onde os dados que serão utilizados na computação estão armazenados. Então, a gente responde já essas duas perguntas, né? Então, é o lugar onde a gente vai guardar os dados e ela serve justamente para isso, para que eu tenha os dados armazenados em algum lugar e utilize esses dados na computação devida, a computação que eu necessito, que eu preciso. Bom, toda a memória, ela é organizada ela tem um tipo de organização, tá? Então, a gente trabalha com uma unidade básica, que é o dígito binário. O dígito binário é bit. A gente já viu naquela aula sobre números binários o que é um bit. E ele é o tipo de representação mais simples que existe e o mais confiável. Como assim mais confiável, professor? É porque quanto maior o número de valores que eu tenho numa representação, menor vai ser a separação entre esses valores e, consequentemente, menos confiável vai ser a minha memória ou meio de armazenamento. A gente tem que lembrar que tudo é armazenado no computador, na verdade, não é com números, né? É com os números são uma representação do que acontece lá dentro. Mas o que acontece lá dentro é que você está armazenando com pulsos elétricos, com voltagem. Lembre-se que a gente representa o número 1, né, o dígito 1, o binário 1, como sendo 1,5 volts e o zero como sendo 0,5 volts, ou seja, a gente dá uma voltagem alta e uma voltagem baixa. Imagine que a gente fosse tentar representar os números decimais, da forma decimal, com voltagem. Então, se eu tenho um espaço, eu também não posso ter uma voltagem muito alta, porque eu vou queimar lá o meu componente, né? Então, tem que ser uma voltagem bem baixinha. Então, imagine que se de 0 a 2 volts, eu quisesse quebrar esse valor, esse intervalo de voltagem, de 0 a 2 volts, em 10 intervalos diferentes para representar os números de 0 a 9. Né? Então, eu teria espaços de voltagem muito próximos uns dos outros, né? Que eu quebraria 2 volts em 10, então seria 0,2 volts praticamente entre um e outro aí. Então, a possibilidade de eu errar um valor, né, é muito grande, ainda mais se ocorrer uma oscilação na eletricidade. Então, havendo uma oscilação, eu tendo valores muito próximos, eu com certeza vou computar valores errados, de forma errada. Por isso que
Quanto menor o número de valores, de dígitos, né, de valores que eu representar, maior vai ser a separação entre esses valores e mais confiável a memória fica. Por isso que a memória binária é a mais confiável, porque ela só tem dois valores, só tem duas distinções. Todo computador, seja ele qual for, vai trabalhar com números binários, vai trabalhar com zeros e uns, tá? Mesmo aqueles que dizem que tem aritmética decimal. Por exemplo, a Intel inventou esse Binary Code Decimal, são os números decimais codificados de forma binária, dizendo ela que faz aritmética de forma decimal. Só que é só uma trapaça, né? Porque, na verdade, ela não está trabalhando com representações decimais no computador. Ela está pegando os dígitos e pegando para cada dígito, ela está pegando 4 bits. Né? Então, 4 bits representam 16 valores. E aí ela aloca somente 10 valores para serem utilizados. Né? Então, de 4 bits, 2 elevado a 4 dá igual a 16. Eu poderia representar de 0 a 15, mas a Intel representa só de 0 a 9 em cada um desses dígitos de 4 bits. Aí vamos ver como é que fica o número 1944. No binário puro, você pode observar aqui à direita. Não, o binário puro. Isso aqui é o binário. Se você fizer aquele exercíciozinho de conversão que a gente viu nas aulas anteriores, você vai chegar nesse valor. Só que a Intel faz o seguinte, né? Ela não vai representar dessa forma. Ela vai pegar para cada dígito, eu tenho quantos dígitos aqui? 1, 2, 3, 4. Para cada dígito, ela vai reservar 4 bits. Então, esse dígito 1, como é que ele é representado? Está aqui, ó, 1. Certo? O 9, como é que é o 9? Em 4 bits? Dessa forma. O 4, assim é assim. É diferente, né? Mas é o jeito que ela achou para poder fazer as contas dela, fazer o processamento e dizer, né, que está trabalhando com números decimais, quando na verdade não está. É só uma forma de representar os números binários, tá bom? Então vamos lá. Como é que uma memória é organizada? Né? A gente tem o conceito de célula de memória. Na verdade, a memória é feita de um monte de espacinhos pequenos, vamos imaginar esses espaços, em que você pode guardar um bit lá. Então, cada espaçozinho desse vai guardar um valor que é 0 ou é 1. E aí eu posso agrupar esses bits, cada espaço desse eu vou chamar de bit, tá? Então, eu posso agrupar os bits em uma coisinha que eu chamo de células. Então, a célula vai ser a menor unidade com que eu vou trabalhar da memória. Eu não posso ter meia célula, né? Eu só vou trabalhar de células em células. Então, cada célula vai poder ter um número determinado de bits que eu vou estabelecer. Só que para eu achar uma célula na qual eu vou gravar ou ler um valor, eu preciso saber onde é que ela está na memória. E para que eu encontre essa célula na memória, eu vou colocar uma informação nela chamada de endereço de memória. O endereço de memória nada mais do que um identificador para aquela célula. Então, eu vou reservar ali, por exemplo, se eu tenho 8 células, eu vou precisar de... como é que eu represento 8 valores? 2 elevado a 3, né? Então, pronto, se eu tenho 8 células, eu preciso de 3 bits reservados em cada célula, para que eu represente o seu endereço. Tá? Então, se eu tenho 8 células, eu vou ter os identificadores de 0 a 7. Obviamente, terão que ser representados de forma binária. Então, eu preciso de 3 bits reservados em cada célula para colocar o seu endereço. Tá bom? Então, é para isso que ela serve, para a gente identificar um local exato na memória onde eu vou guardar ou ler um determinado valor que eu queira. Certo? E aí, como é que influencia na capacidade de armazenamento da memória, né? O tamanho do endereço. A gente vai ver aqui na figura. Aqui, nessa figura 2.9, eu tenho 3 maneiras de organizar uma memória de 96 bits. Se eu tenho 96 bits, eu tenho 96 quadradinhos na qual eu posso guardar um valor 0 ou 1. Nessa figura aqui, no item A, como vocês podem ver, foi reservado para cada célula 8 bits. Tá? Então, cada célula armazena 8 bits. Certo?
Se são 8 bits, 96 dividido por 8 dá quanto? Dá 12, né? Então, eu vou ter os IDs, os identificadores de 0 a 11. Então, eu vou ter 12 células de 8 bits. Então, cada célula vai armazenar 8 bits. Aí eu tenho que lembrar o seguinte. Deixa eu passar aqui para o GIMP, para a gente ter um raciocínio bem rápido. Para fazer um cálculo cálculo bestinho. Vamos, GIMP, não me decepcione. Já está não respondendo, né? Esse computador é assim, basta eu pedir para ele não me decepcionar, que ele me decepciona. Eita, a tela já está branca. Enquanto a tela está branca, legal, o Jorge está mandando eu manter a expectativa baixa, né? Eu vou fazer isso. Eu já sei que ele vai decepcionar de qualquer forma. Sexta-feira eu tentei fazer uma aula ao vivo, né, gente? Vocês nem apareceram, cara. Fiquei aqui sozinho, tempão, né? Aí eu fui gravar a aula sozinho, aqui, mó solitário. Aí eu fui gravar a aula ao vivo aqui, mó solitário. Aí fiquei 2 horas, a aula deu quase 2 horas. E. Não, foi 13h30, viu, Josafá? Foi 1h30. Mas eu cheguei um pouquinho atrasado, eu cheguei 1h45. Aí eu esperei vocês até umas 12 12h15. Aí ninguém apareceu. Aí eu fui gravar sozinho, né? Cara, a aula durou quase 2 horas. Eu gravando aqui sozinho. Aí depois, só para depois, quando eu fui ver a aula tava sem som, porque o microfone tava desligado. Poxa, bicho, bateu uma depressão, né? Tivesse alguém, tivesse alguém para avisar. Eu não tinha passado 2 horas falando só. Mas tudo bem, acontece, né? Presta para eu, serve para eu prestar atenção no que é que eu estou fazendo. É por isso que eu não soltei o vídeo sexta-feira, né? Acabei ficando chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí só soltei na segunda-feira mesmo. Tinha prova de cálculo no dia, cara. Rapaz, fala pro professor de prova de cálculo que não pode passar a prova de cálculo no dia que tem aula de arquitetura, não. Beleza, sem problema. Não era obrigado a assistir, não, tá, gente? Era só para quem quisesse participar. Como aconteceu de ninguém estar na sala, eu fiz aula só. E aí aconteceu isso do microfone estar desligado, né? Rapaz, Jorge, tu tava jogando, Jorge. Pois bem, então eu tenho aqui 96 bits, né? 96 bits. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da célula. Pronto. Aí fica mais. Beleza, eu tenho 96 bits. Aí naquele primeiro caso, agrupou-se 8 bits, né? Para cada célula. Aí aqui 8 vezes aqui dá 12, né? 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Aí dá 0. Beleza. Então eu vou ter 12 células. Eita! Vou ter 12 células. Vou colocar aqui 12C, vocês sabem que é célula, tá? Vou escrever com. Então eu tenho 12 células de 8 bits. Confere? Então cada célula precisa de 8 bits? Na verdade, não. Vai ter que precisar de um pouquinho mais. Por quê? Para referenciar essas 12 células, eu vou precisar de quantos bits? Será que 3 bits é suficiente para representar essas 8 células, 12 células? Não, porque 2 elevado a 3 dá igual a quanto? Dá igual a 8, né? E 8 é menor do que 12.
Então, com 3 bits, eu não consigo representar esses 12 endereços. Certo? Eu vou precisar de quantos bits extras? Eu vou precisar de 4, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Né? E 16 já é maior do que 12. Lembrando que 12 células eu tenho identificadores de quanto? De 0 até 11. Então, eu tenho que representar esses valores, né? De 0 até 11. Então, eu preciso de 4 bits extras aí. Então, cada célula vai ter 1, 2, 3, 4. Aí eu vou passar uma linha aqui. E aí eu vou ter os 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou ter os 8 bits de dado. E aqui eu terei os 4 bits, que é para colocar o meu ID, tá? Porque afinal eu tenho que representar o meu ID de 0 a 11. Então, total, eu preciso de quantos bits para cada célula? Preciso de 12 bits. Então, naquela conversa lá do que eu tive no começo, esses 96 bits não deve ser a capacidade inicial da memória, não, né? Deve ser a capacidade para dados que eu tenho da memória. Obviamente, eu vou ter que ter bits a mais para armazenar essas células. Porque se eu só tiver 96 bits mesmo, aí o negócio complica, porque eu não vou poder ter 8 bits para cada célula, né? Eu vou precisar de bits extras para colocar cada identificador, ok? Aí no livro tem uma tabela de quantos bits você precisa de diversas memórias que são vendidas no mercado, né? Quantos bits elas utilizam para cada célula, normalmente, e quantos bits para endereçamento são necessários para endereçamento, né? Mas, de todo modo, aqui no item B, você tem que... não, o Josafá pergunta se são 12 bits de endereço e 8 bits de dados. Não, 12 bits é o tamanho da célula, tá? A célula não vai ter 8 bits. A célula vai ter 12 bits, certo? Das quais 4 bits eu vou deixar para o endereço e 8 bits para os dados. Isso vai me permitir gravar o quê? 96 bits de dados. Aí eu tenho que lembrar que cada célula, ou cada célulazinha dessa, ela é a unidade mínima de memória, tá? Eu não posso gravar um valor em meia célula, não. Se eu for gravar um valor bem pequenininho, eu já vou usar 8 bits de dados, certo? Então, o mínimo que eu vou usar aqui são esses 8 bits de dados. É o mínimo. Eu não tenho como gravar usando menos de 8 bits. Mesmo que o valor seja menor do que 8 bits. Ok? Professor, mas se eu estiver gravando um valor que seja maior do que esses 8 bits, por exemplo, se eu tenho um valor que são de 16 bits, aí eu vou usar 2 células. Tá? Por isso que é importante eu ter um endereçamento para saber onde é que começa o meu valor e sabendo o tipo de dado que eu vou guardar, eu vou saber quantas células eu utilizo. Se vocês lembrarem lá de fundamentos de programação, esse endereço de célula é utilizado principalmente em quê? Na indexação de vetores. Tá? E é por isso que quando você grava, utiliza um tipo de dado no seu programa, que ele é um ponteiro, o que é que um ponteiro guarda? Ele guarda um endereço de memória. Então, uma variável do tipo ponteiro, ela é sempre menor do que qualquer tipo de dado que você vai ter, né? Porque um tipo de dado ele tem esse tamanho aqui, ó, 8 bits, 16 bits, né? 32 bits ou qualquer coisa maior. E um ponteiro ele vai ter sempre, nesse caso aqui, um ponteiro ele vai ter sempre o tamanho de 4 bits. E o legal é que ele vai ser uniforme, né? Ele vai ser 4 bits para qualquer tipo de dado. Vai ser uniforme, vai ser 4 bits para armazenar um inteiro, um float, né? Um double, para qualquer coisa. Uma estrutura, tá? Por isso que há uma economia maior, uma velocidade maior quando você armazena o ponteiro. Mas, pois bem, isso aí é assunto de FUP e para laboratório de programação. Aqui é só uma curiosidade, ok? Aí aqui no item B da figura, você pode observar que
os 96 bits, né, estão organizados em células de 12 bits para cada um. Então, 96 dividido por 12 vai dar 8. Então, eu vou ter 8 células de 12 bits. E aí eu vou ter que representar os endereços de 8 até 7. Observe que quando eu tenho mais bits de dados, eu vou precisar de menos bits para o endereço. Ó. Porque se eu tenho 12 bits de dados, eu tenho 8 células. E agora eu só preciso de 3 bits para representar as células, de 0 a 7. Entendido? E se eu resolver colocar 16 bits? 96 dividido por 16 dá 6, né? Então, eu preciso de 6 células que estão identificadas com os valores de 0 até 6. E aí eu preciso, continuo precisando de 3 bits para representar os valores de 0 a 5. Então, é dessa forma que o tamanho que o endereço de memória, né, influencia na capacidade de armazenamento de cada célula. Porque se eu tenho um número fixo de bits para trabalhar, a maneira como eu vou dividir, né, o tamanho do endereço vai ocupar maior ou menor espaço na capacidade de armazenamento da célula. Então, é meio que uma arte isso aí, porque eu não posso também ter células muito grandes, por exemplo, uma célula de 32 bits, porque todos os valores menores do que 32 bits vão ocupar 32 bits na memória, estão entendendo? Em compensação, eu ganho que eu tendo 32 bits de dados, eu vou ter um endereço eu vou ter menos células, eu vou ter um espaço de endereçamento menor também, né, ocupando menos bits. Mas aí eu perco porque eu vou ter células grandes e valores menores vão ocupar muito espaço na memória. Por outro lado, se eu tiver células pequenas, né, com poucos bits, eu vou precisar de mais bits para representar, porque eu tenho um número maior de células, vou precisar de mais bits para endereçar essa célula. Certo? E aí, proporcionalmente, o espaço de endereçamento vai ocupar uma fração maior da célula do que o espaço reservado para os dados. Espero que eu tenha sido mais ou menos claro aí e não tenha surgido dúvida. Qualquer coisa, perguntem aí. Se não quiser perguntar agora, pergunta lá no fórum lá que eu vou colocar na aula. Entendido? Pois bem, agora, o que é uma palavra? Né? Uma palavra... Opa, o Iago está perguntando. Os 3 bits que eu falei são os bits do endereço, Iago. Tá? Se a gente olhar aqui na figura, para eu guardar 8 bits de dados, eu preciso de 4 bits de endereço, porque cada célula vai precisar, né, ser referenciada por esses bits aí. E não gravem esse número aqui como sendo uma coisa genérica não, tá, gente? Esses 4 bits aqui é por conta dos 96 bits que eu tenho da memória. A memória, obviamente, ela não tem só 96 bits, ok? Exatamente, quanto mais bits de dados, menos bits de endereço, tá? Porque eu vou ter menos células. E o contrário é válido também. Quanto menos bits de dados, mais células, obviamente, mais bits para endereço. Entendido? Mas não fiquem amarrados a esse valor de 3 bits, 4 bits, não. Aqui é o nosso exemplo. Eu tinha 96 bits, eu vou precisar de 4, porque 96 por 8 dá 12. Para representar 12, eu preciso de 4 bits. Tá? Só por causa disso. Obviamente, a sua memória não tem só 96 bits, ela tem muito mais do que isso. Ok? O que é uma palavra? Você já deve ter ouvido falar que o seu processador é de 64 bits, né? E que antigamente se usava processadores de 32 bits. Quem joga videogame, principalmente os mais antigos, pode perguntar para o seu pai aí, se o seu pai for gamer, ele deve ter jogado no Atari, no Nintendinho, no Super Nintendo, né? Ou no Master System, ou no Mega Drive. Depois ele jogou no PlayStation. Foi para o PlayStation 2, para o PlayStation 3. Aí ele vai falar para você que o Atari, o Nintendinho e o Master System eram videogames de 8 bits. Que o Super Nintendo e o Mega Drive eram videogames de 16 bits, que o PlayStation era de 32 bits, que o PlayStation 2 foi para 128 bits e o PlayStation 3 é de 256 bits. O 4 eu não tenho a menor ideia de quanto é, muito menos o 5, tá? Eu parei no PlayStation 3. Bom, o que é isso? Isso aí é o tamanho da palavra dele. Significa que a cada clock, né, a cada ciclo de processamento,
ele consegue processar 16 bits. Entendeu? Então, isso aqui é o tamanho da palavra. O tamanho da palavra do Mega Drive é 16 bits. Ou seja, se ele vai fazer uma soma de dois valores, ele vai pegar um valor de 16 bits, outro valor de 16 bits, somar e armazenar o resultado num valor de 16 bits. Então, para cada ciclo de processamento, ele consegue processar 16 bits de uma vez. Por isso que o Mega Drive e o Super Nintendo eram de 16 bits, porque esse é o tamanho da palavra. O seu computador é de 64 bits porque o tamanho da palavra dele é de 64 bits, ou seja, ele consegue processar 64 bits de uma vez só. Ok? E aí o que vem a ser, o que diabo é um octeto? Um octeto é a mesma coisa de byte. Né? Se eu pego 8 bits, eu tenho um byte, no qual eu chamo de octeto. E o pessoal costuma relacionar as palavras por octetos. Por exemplo, uma palavra de 16 bits, o pessoal costuma dizer que ela tem 2 octetos, ou 2 bytes. Aqui a gente está mais acostumado a chamar de bytes. Tá? Uma palavra de 32 bits, ela tem 4 octetos, ou 4 bytes. Certo? E por aí vai. Né? Como é que eu ordeno os bytes numa palavra? Bom, os bytes eles são ordenados, tá? Podem ser ordenados de diversas formas. Depende de quem está projetando essa memória, depende de quem está arquitetando essa memória. Ah, sim, eu esqueci de falar uma coisa. Essa maneira de organizar aqui é um projeto de cada máquina, tá? Então, não é nem da máquina em si, não. Vale mais para o sistema operacional. Então, o sistema operacional, na hora que você instalou o sistema operacional, ele vai fazer a tal da formatação de memória, que ele vai, da primeira vez que ele roda, quando ele está sendo instalado, que ele está organizando tudo, é que ele vai ver qual é a capacidade da sua memória, né? Quantas células ele pode dividir, ele sabe qual é o tamanho da palavra, né, do processador. Por isso que a gente tem SO de 32 bits, SO de 64 bits, por aí vai. Né? Aí ele vai organizar essa memória mais ou menos de acordo com o quê? Levando em conta o tamanho da palavra, do processador, levando em conta a memória disponível, aí ele vai dividir, né, o número de células bem direitinho e endereçar. Fazer o endereçamento de cada uma das células, ok? Então isso é feito pelo SO lá logo no comecinho, quando ele está organizando tudo, tá bom? Bom, então como é que eu posso ordenar? Então depende, né, de como foi projetado cada arquitetura, cada sistema operacional. Eu posso ordenar da direita para a esquerda ou posso ordenar da esquerda para a direita. Isso aí vai bagunçar muito na hora que eu estiver trocando informações. Por exemplo, eu posso ter uma máquina que organiza a palavra da direita para a esquerda, ou seja, o bit 0 dela, o primeiro bit, que é o bit 0, é o bit mais à direita, certo? E digamos que ela tenha, que a palavra seja de 8 bits, né? Então, o bit 256, que é 2 elevado a 8, ele está mais à esquerda, tá? Já existem outras arquiteturas que é o contrário, né? O bit mais à esquerda é o chamado bit 0, né? E o bit mais à direita, que é o bit 256. Isso no caso dela ter uma representação de 8 bits. Só para deixar mais claro, vamos lá para o GIMP, porque só falando assim pode ser meio chato, né? Então eu tenho aqui 8 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui uma palavra de 8 bits. Aí, numa arquitetura, eu vou denominar que esse aqui é o bit 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, este é o 6 e este é o 7. E noutra, eu vou fazer o contrário, né? Esse é o bit 0, esse é o bit 1, 2, 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6 e aqui é o 7. Então, tem essas duas formas de representar, tá? Tenho da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Contudo, qualquer número, qualquer um, em ambas as representações, qualquer valor, ele é preenchido da direita para a esquerda. Não interessa qual é a maneira que você está organizando. Então, vamos lá. Eu quero representar esse valor aqui. 5.
Como é que é o 5 em binário? É assim, né? Não é não? É desse jeito. Então, como é que vai ser o 5 representado em binário? Nas duas ordenações, nas duas arquiteturas. É assim, não tem erro, tá? Aí eu preencho com zero aqui à esquerda. Em todas as duas ordenações, não interessa qual é que você está usando, o 5 vai ser representado dessa forma. E aí me diz aí, o que é que vai acontecer, bicho, quando eu passar essa informação, tá aqui, eu estou com essa informação gravada. Oxe, que seta porca. Eu estou com essa informação gravada. Essa informação foi gravada numa máquina desse tipo aqui. E aí eu vou passar essa informação para uma máquina desse tipo aqui. Saca só, a máquina original, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o bit 0, esse é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Aí eu tenho 0, 0, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é a máquina de origem. Aí ela vai chegar na máquina desse tipo aqui, ó. Caraca, bicho. Que loucura. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6 e aqui é o 7. Aí a máquina 1, vou chamar aqui de máquina 1, vai conversar com a máquina 2. E aí, máquina 2, beleza? Beleza, cara. Fala aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. Bicho, eu vou te mandar uns dados aí. Tu recebe? Recebo, pode mandar. Márcio, ó, vou mandar o bit 0, tá? Pode mandar o bit 0. Ele manda o bit 0. Onde é que a máquina 2 vai guardar? Agora eu vou te mandar o bit 1, tá? Beleza, manda aí o bit 1. Lá vai o 2. Tranquilo, pode mandar o 2. Ô, máquina 2, pronto. Agora os outros valores é tudo 0. Pode guardar 0 aí. Beleza? Beleza, cara. Vou guardar tudo 0 aqui. Vocês acham que deu certo? Hum? Será que deu certo? Que valor é esse aqui? Rapaz, com certeza não é 5 não, tá? Isso aqui vamos lá, é 2 elevado a 7, né? Vamos traduzir isso aqui. 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 5 e só, né? 2 elevado a 7 é quanto? 128, é? Mais 2 elevado a 5, que dá 32. Isso aqui vai dar igual a 160, né não? Eu acho que está meio longe de 5, né? Um pouquinho diferente de 5. Acho que deu merda aí. Acho que não deu muito legal, não. Tá? Então, essa ordenação, dependendo da máquina aí, pode dar bicho, pode dar problema. Então, por isso que a gente tem protocolos de comunicação, né? Quando você vai mandar dados de uma máquina para outra, você simplesmente não faz, uhul, vão os dados aí, galera, pega aí. Não. Você tem que primeiro avisar como é que os dados estão organizados, como é que você organiza os dados, né? Você tem que dizer quem você é, né? Ó, eu sou uma máquina do tipo tal, né? Então, organiza os dados aí, você mostra como é que os dados têm que ser organizados, tá? E aí o receptor, com esse protocolo de comunicação, vai saber que ele vai ter que reverter os bits, né? Ele vai ter que colocar, pegar esse bit que está lá no bit 0, passar para o bit 7, para o bit 0, né? E assim sucessivamente. Entendido?
Bom, fazer essa troca quando eu estou falando de números, valores numéricos, é fácil, né? É tranquilo. Mas, isso aqui, ó, as duas informações que eu passei agora, né? Quando eu numero da esquerda para a direita, eu chamo de Big Endian, tá? Quando eu numero da direita para a esquerda, é o Little Endian. É o pequeno fim, né? Pequeno final e o grande final, tá? O livro até conta uma curiosidadezinha que isso aí veio das aventuras de Gulliver em Lilliput. Vocês não devem conhecer não, é um conto muito antigo, que é um cara gigante, né, que aparece numa terra de pessoas bem pequenininhas. Aí tinha dois reinos lá e esses reinos estavam em guerra, porque um achava que o ovo devia ser quebrado do lado maior, né, e o outro lado achava que o ovo devia ser quebrado do lado menor, certo? Então, o Big Endian é que seria o ovo tinha que ser quebrado do lado maior e o Little Endian seria porque eles achavam que o ovo tinha que ser quebrado do lado menor. E eles entram em guerra justamente por causa disso, por essa diferença de opinião. Tá? Isso é para mostrar que às vezes as guerras têm motivos. As guerras nunca são justificáveis, né? Mas às vezes elas acontecem por motivos bem. Então aqui, ó, Big End. Eu tenho palavras de 32 bits, certo? Só que aqui você está vendo que cada célula armazena. Por que tá aqui? Isso aqui, esse 32 bits, tá. Cada célula aqui tem 32 bits. As palavras são de 32 bits. Então, cada célula tem 32 bits de dados, tá? Ela vai poder ter mais bits de endereço, mas não vamos levar em conta isso agora por motivos didáticos, tá bom? Então, cada célula tem 32 bits. Eu tenho aqui, ó, esses endereços, tá? Dessas células, tá bom? Aqui é um octeto, por isso que tem só 4, né? Porque são 8 bits cada um, tá bom? E aqui, ó, no Big End eu vou numerar da esquerda para a direita e no Little End da direita para a esquerda. Quando eu estou tratando só de números numéricos, é fácil eu inverter, né? Porque só eu fazer a inversão dos bits já está de boa. Agora, quando eu tenho um exemplo de uma cadeia de caracteres, por exemplo, e números e dois números inteiros, eu tenho aqui um registro, né? Que é o Jim Smith, a 21, que é a idade dele, e 260, que é o departamento que ele trabalha, por exemplo. Aqui eu tenho, nessa figura, desse lado, como essa informação será representada nas duas ordenações. Aqui eu tenho um Big End, ó, Jim Smith, né? O H termina aqui. Aí tem aqui. Por que o 21 não foi para cá? Porque aqui é uma cadeia de caracteres, né? Então, isso aqui não é uma célula, eu não posso guardar o valor logo aqui, eu vou guardar o valor na célula de baixo, tá bom? Aí eu guardo aqui nessa célula, eu vou guardar o valor 21, que é a idade dele, aqui o departamento. Professor, que merda é essa? Eu falei que isso é um octeto, tá? Então, cada quadradinho desse aqui tem 8 bits. E como é um octeto, eu vou representar quantos valores? 2 elevado a 8 dá 256, certo? Então, essa primeira célula eu posso gravar de 0 a quanto? Esse A ficou horrível. Essa primeira célula, eu vou pegar aqui 4 células. Deixa eu fazer a coisa direito, né? Faltou 6 aqui. Vou dividir isso aqui em 4. Então, essa primeira célula, eu gravo os valores de não octeto, eu posso guardar 256 valores. Eu guardo os valores de 250, de 0 a 255, tá? Precisaria de 256 símbolos, né? Como a gente não vai ficar inventando o símbolo aqui, a gente vai usar os valores de 0 a 256 mesmo, tá bom? Nessa segunda célula, eu posso pegar de 256 até quanto? 512, 511, né?
E aqui eu vou poder pegar os valores de 512 a... Me ajude aí. 760 aí. É, não, é? Não, 1024 é aqui, ó. Aqui eu vou até 1024. 756, é isso? Não, peraí. 512. Alguém falou aí, mas o chat passou bem rapidinho. Quem foi? 700 e quanto? Deixa eu fazer aqui as contas. Aqui é 7 mesmo, tá certo. 256, aqui vai dar 768, né? Então aí eu vou poder guardar aqui até o de 767. E aqui eu posso guardar do 768 até o 1024. Que é entendido, né? Por isso, quando eu digo a idade é 21, eu posso gravar o 21 aqui. Entendido, tranquilo. Aí, naquele lá de baixo, você pode estranhar porque que o departamento, que é o 260, está gravado como 14. Você olha aqui estranho, por que, que o departamento, que é 260, é 260, né? Por que está como 14? Bom, porque justamente eu posso guardar até o 256, né? Então, 260 menos 250. É... Bom, acho que é mais fácil eu explicar o contrário, né? Porque aqui não tem 256 valores, né? Então aqui é como se eu tivesse aquela base 2, né? Então aqui eu vou ter 1 vezes 256, né? Mais o 4. Porque isso aqui é como se fosse a base, tá? Então você pode colocar 1 vezes 256 elevado a 1 e 4 vezes 256 elevado a 0. Isso aqui vai dar 256 mais 4, que dá igual a 260, que é o número do departamento. Só para você ter ideia como é que eu armazenaria o 256 nessa representação ali. Como é que eu armazenaria? Eu armazenaria assim, né? Como 10, não é não? Então é como se eu estivesse trabalhando na base 256, tá? E lembra quando eu falei naquela brincadeira, quando eu estava falando de representações de bases numéricas, que toda base é base 10? É porque todo número na sua base é representado como o quê? Como 10, tá? Então é só por isso que nessa figura aqui, o departamento, que é 260, está representado como 14. Então vamos lá, eu tenho aqui no Big Engine, eu tenho Jim Smith, tá? Então essa cadeia de caracteres veio para cá. Tem um valor 21, que é a idade dele, e tem aqui ó, o 14, que é o departamento dele, ok? E no Little Engine, mesma forma, só que eu vou começar o caractere daqui, porque é o bit menos significativo. Então vai ficar Jim Smith, o H aqui solto, tá aqui a idade dele, 21, e aqui o departamento dele, que é 260. Aí eu vou ter a transferência, né, do Big Engine para o Little Engine. Tá? Então, opa, cliquei sem querer. Então, o J vem para cá, tá certo. O I vem para cá, tá certo. O M vem para cá. O S vai para lá. A mesma coisa que tinha lá no nosso exemplo. O M, o I e o T. Beleza. Aí eu vou pegar o H, vem para cá, né? O 0 para cá, o 0 para cá e o 0 até aqui. De novo, eu cliquei. Beleza. Agora o 0 vem para cá. Esse 0 vem para cá. Esse 0 que está bem aqui vem para cá. E finalmente o 21. Agora, o 0 daqui vem para cá. Esse 0 que está aqui vem até aqui. O 1 que está aqui vem para cá. De novo eu cliquei sem querer. E o 4 finalmente vem para cá. E o resultado que você tem é essa merda aqui.
E não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. Se você for ler isso aqui na Little Angel, vai ser Jim Smith, tá certo. O caractere tá ok. Funcionou bem. Só quando eu for ver a representação numérica, lascou. Ó, porque isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 21 vezes 256 elevado a 3. Então tá errado, certo? Tá completamente errado, né? Não é 21 nem a pau. Se isso aqui não é 21 nem a pau, isso aqui também não é 41 nem a pau. Aí você pode dizer assim, então, professor, basta fazer aquela mesma coisa que a gente fez lá no exemplo que o senhor falou, né? É só trocar a tabela passando, né, os bits de um lado para outro. Se eu fizer isso, aí eu vou jogar o J para cá, né? O I para cá, vou fazer essa troca, né? É só virar, flipar e fazer um flip aí na figura C. Aí você vai chegar aqui. Deu certo? Aí eu pergunto, deu certo? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Parece que sim, né? Não, cara, tá não, tá errado. Olha só, quando eu for ler aqui, lembra que isso aqui é o Little Angel, eu leio da direita para a esquerda, tá? Quando eu for ler os caracteres, eu vou começar lendo daqui. Então eu vou ter o quê? MJ Teams, um monte de 0H solto aqui no meio do nada, e os números vão estar ok, só que a cadeia de caracteres se bagunçou todinho. Não deu certo. Então, fazer uma simples troca não dá certo. Não tem a menor condição. Né? O que é que eu faço, então? Por isso que existem os protocolos de comunicação, tá? Que vai dividir a informação em pacotes, né? Dizendo, organizando esse pacote de modo que ele obedeça um padrão que as duas organizações, as duas máquinas vão entender. Então, quando o Big End mandar essa informação, o protocolo de comunicação vai quebrar essas informações, vai organizar essas informações de uma maneira, vai enviar essas informações pela rede até a Little Engine. A Little Engine vai ler esse pacote de informações, vai desempacotar, né, os dados que estão lá dentro e vai guardar, porque ela vai saber, existe um padrão escrito para cada tipo de organização que vai fazer como empacotar esses dados. Tá? E aí, quando você for estudar mais a fundo esses pacotes de comunicação, você vai ver que tem a ideia de tipo TCP, é uma maneira de você. O TCP é um protocolo de comunicação. Você vai organizar isso em pacotes. Só que o TCP né, ele tem suas características. Tem cabeçalhos, né, tem o número de bits, como é que você tem que ler os bits e tudo direitinho. Então você tem que ter a implementação do padrão do pacote, né? E cada arquitetura vai ter que saber como ler aquele pacote e traduzir para os seus dados. Tá? Então não dá para eu mandar os dados de uma. Não, o Jeff está perguntando se tem uma vantagem do Little Angel para o Big Angel. Não, nenhuma. Um é 6 e a outra é meia dúzia. Sabe? É só como o pessoal. É o mesmo motivo lá do Gulliver, né? O correto é quebrar o ovo de que lado? Do lado menor ou do lado maior? Aí chega o Gulliver e diz: Não, eu quebro no meio, né? Aí todo mundo fica com raiva dele, né? Porque ele não apoia nenhum dos lados. Tá? Vamos lá. Então, continuando. Vamos agora para códigos de correção de erro. O que é um erro? Um erro é o seguinte: eu estou guardando essa informação aqui. Tenho aqui 8 bits. Um, dois, três. Não, só 4, tá bom, tá? Eu vou ser preguiçoso dessa vez. Eu tenho essa informação gravada em 4 bits. O que é essa informação? É um 5, professor? Não, pode ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente é um 5, não. Eu tenho essa informação gravada em 4 bits. Aí acontece alguma coisa, sei lá,
pode ser um pico de energia, pode ser um erro, se essa informação chegou pela rede, pode ser alguma corrupção na rede, né? Corromper um dos dados, sabe? Sei lá, o hardware pode não estar funcionando 100% bem, pode ter acontecido uma tempestade solar. Não estou exagerando, não, tá? Tempestades solares são uma grande preocupação no mundo da computação, porque ela realmente, as tempestades solares bagunçam os dados. Né? Então, aconteceu, digamos, uma tempestade solar e um desses bits aqui mudou, né? A informação para isso aqui, por exemplo. Isso é um erro. Por quê? Porque a informação que eu queria não era a de baixo, a informação que eu queria era a de cima. Então, isso é um erro que eu chamo de um erro de um bit, porque eu tenho um bit que foi mudado. E se a informação que chegou para mim foi essa? Isso aqui também é um erro, né? A informação original é essa. Só que a informação que chega para mim, ou seja, quando eu for fazer a leitura daquela informação, a informação que chegou foi ou esse caso, ou foi esse caso aqui. De todo modo, a informação chegou errada. Né? Você vê claramente que aqui eu tenho um bit de diferença. Aqui eu tenho quantos bits de diferença? Eu tenho 3 bits de diferença. Ó, esse aqui era para ser 1 e não é. Esse aqui era para ser 0 e não é. Este aqui também era para ser 1 e não é. E este aqui é para ser 0, é. Esse aqui tá ok. Tá de boa. Tá? Então, são erros que podem acontecer. E a grande dificuldade, o grande problema é como eu saberei que aconteceu um erro e onde aconteceu esse erro e como eu faço, melhor ainda, como eu faço para corrigir esse erro. Tá? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho nisso. Vamos dar uma pausazinha de 5 minutos, que eu vou ali beber uma água. O Josafá está perguntando, tem como? Tem, Josafá. Graças a Deus tem como a gente sabe detectar o erro e corrigir. Eu vou explicar isso aqui rapidamente em arquitetura, mas vocês verão isso principalmente em sistemas operacionais e com muito mais detalhes em redes e em banco de dados. Tá? Então, um intervalozinho aí, 5 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos a gente volta.
Alô, alô, pessoal, voltamos. Depois das palavras dos nossos patrocinadores, né? Estamos de volta. Então, a gente já sabe o que é que são erros e por que é que acontecem os erros, né? Então, o que é que são os códigos de correção de erros? Justamente são maneiras, são algoritmos, são maneiras aí que a gente pode bolar para detectar e corrigir, obviamente, o erro. A gente não quer só detectar que um erro aconteceu. A gente deseja que esse erro seja detectado e que ele possa ser corrigido. Obviamente, muitas vezes acontece de eu conseguir detectar um erro e não conseguir corrigi-lo. Pode ser que um erro foi tão grande que eu não saiba como fazer a correção dele, tá? Um conceito que vai nos ajudar bastante nessa tarefa de detectar e corrigir um erro é a tal da distância de Hamming, que é o seguinte: a distância de Hamming, para eu saber a distância de Hamming, eu tenho que calcular quantos bits são diferentes entre duas palavras. Tá? Então vamos aqui para o GIMP, voltando. Vamos pegar aqui duas palavras de 4 bits apenas. Eu tenho essa daqui e essa daqui. Então, qual a distância de Hamming dessas duas? Eu tenho que saber quantos bits tem diferentes dela, quantos bits são diferentes. E para isso eu faço um XOR entre as duas, bit a bit. Ó, então, XOR do 1 com 1 dá 0, do 1 com 0 dá 1, do 0 com 1 dá 1, e do 0 com 1 também dá 1. Então, quando eu aplico o XOR, eu obtenho esse resultado. Tá? Então, quantos bits são diferentes de 0 nessa palavra final, depois desse XOR? Eu tenho 3 bits diferentes de 0. Então, eu preciso, para sair dessa palavra e chegar nessa, ou dessa palavra e chegar nessa, eu preciso mudar quantos bits? Preciso modificar 3 bits. Então, ao modificar 3 bits, eu consigo ir de uma palavra para outra. Essa é a definição de distância de Hamming. Tá? E para detectar o erro de um bit, eu preciso de um código que tenha, que armazene uma distância. Então, eu tenho aqui 3 bits. Para eu detectar esse erro, eu preciso de um código de uma distância de 4 bits. Certo? Então, para eu detectar isso, erros de um único bit, tá? Então, para eu detectar erros de d bits, eu preciso de uma distância de d mais 1, sempre de d mais 1. Isso por quê? Porque, olha só, se eu preciso de 3 erros de um bit para sair dessa palavra e chegar nessa, e vice-versa, se eu tiver um código de 4 bits, bom, eu tô longe desse erro. Estão entendendo? Eu não consigo sair de uma palavra para outra, né? Se eu conseguir armazenar essa informação a uma distância de 4 bits, dessa daqui, então se ocorrer um erro de 3 bits, essa palavra ela não pode ser alcançada, tá? Porque eu estou a uma distância maior do que os 3 bits de erro que poderiam ter acontecido, tá? Então, para eu prevenir um erro de 4 bits, que mudaria completamente a minha palavra ali de 4 bits, eu preciso de um código com uma distância de Hamming de 5 bits, certo? Então, eu preciso que as palavras estejam distantes 5 bits uma da outra, tá? Então, é assim que eu vou organizar os meus dados. Eu vou organizar os meus dados de forma que cada palavra que vale na minha computação esteja a uma distância maior do que o número máximo de erros que podem acontecer com aquela palavra, tá? Daí eu tenho o conceito de palavras válidas e palavras inválidas, certo? Porque eu vou codificar cada uma das palavras que eu vou poder armazenar, que eu vou poder transmitir, que eu vou poder calcular. Entendido? Então, continuando. Pode parecer um pouco confuso agora, mas quando a gente for ver o exemplo,
vai clarificar um pouco, né? Vai clarear um pouco as ideias, tá? Então, para a gente continuar, eu tenho que dar duas definições para vocês. O que é uma palavra de código e o que é uma palavra de memória. Bom, a palavra de memória é aquela que a gente está acostumado a trabalhar. A gente falou dela até agora. Se eu tenho uma palavra de 8 bits, significa que eu tenho 8 bits de dados que eu posso armazenar. C é 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui? Não, falta um. Então, qual é o tamanho dessa palavra? 8. Então, isso aqui, eu vou guardar uma palavra de 8 bits. E ela é uma palavra de memória porque eu estou guardando 8 bits de dados. Entendido, né? Que é uma palavra de memória, tá? O tamanho da palavra de memória é o mesmo tamanho da palavra do processador. Isso significa que meu processador, se a minha palavra tem 8 bits, meu processador é de 8 bits. Ele consegue processar dados de 8 bits de tamanho ao mesmo tempo. Então, ele vai pegar dois operandos, né, de 8 bits e vai fazer uma operação entre eles e armazenar um resultado de 8 bits. Certo? Já a palavra de código, ela tem que ser maior do que a palavra de dados, porque além desses dados, eu vou ter bits extras, certo? Que vão servir para distanciar uma palavra válida da outra. Entendido? Por que que eu preciso distanciar uma palavra válida da outra? Ó, nos 8 bits, isso aqui é uma palavra válida, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nos 8 bits, isso aqui é uma palavra válida, não é? É. Isso aqui também, não é? É. São duas palavras de dados válidas de 8 bits, certo? Elas estão a distância de Hamming de quanto? De um bit, né? Porque eu só tenho um bit aqui de diferença entre elas, certo? Então a distância de Hamming dela é de um bit. Então eu preciso de uma palavra de código de 2 bits para distanciar. Então eu vou acrescentar 2 bits aqui de Hamming. Isso aqui é uma maneira, tá? De diferença entre uma palavra e outra para dizer que elas são válidas, para poder distanciar uma da outra, tá? E aí eu vou poder verificar se essa palavra, pegando os dados e o código desses dados, né, representa realmente essa informação ou se essa informação veio errada. Bom, para ficar um pouco mais claro, eu vou introduzir o conceito de bit de paridade. É uma maneira que a gente tem para colocar esse bit a mais, essa informação a mais, essa distância a mais. Tá? Eu acho que não precisa nem desses 2 bits aqui. Eu acho que um bit vai funcionar. Eu acho que um bit só funciona. Vamos ver. O que é o bit de paridade? Sempre que eu tenho isso aqui na parte de dados, tá? Isso aqui é a parte de dados. Eu vou contar quantos uns tem nessa parte de dados. Tem quantos? Tem um só, ou seja, eu tenho um número ímpar de uns nessa parte de dados. Só que o bit de paridade eu vou mudar para que eu fique com o número par de uns, tá? Então, eu tenho sempre que ter um número par de uns, certo? Então, se eu tenho um só aqui, quantos uns eu preciso somar para que eu tenha um número par de uns? Só mais um. Então, ó, essa é uma palavra de código válida, usando o bit de paridade. É uma maneira que eu encontrei de tornar essa palavra válida, certo? Da mesma forma, a palavra de baixo vai ser válida se eu tiver o quê? Eu tenho quantos uns? Eu tenho 2. Então, no meu código aqui, eu vou botar o bit de paridade, eu vou colocar o quê? 0. Porque quando eu somar o número de uns, eu tenho um número par de uns. Então, essa palavra, ela está ok, ela está válida, ela representa esse valor. Se eu receber isso aqui,
eu sei que essa palavra não está correta. Porque quando eu somar o número de uns, eu vou ter 3 uns, eu vou ter um número ímpar de uns, e isso não é válido porque eu estou usando o bit de paridade. Entendido? Então é para isso que o bit de paridade serve. Ele vai me ajudar a detectar o erro. Beleza, ele detectou o erro. E agora como é que eu faço para corrigir? O bit de paridade ele serve para detectar o erro, ele não serve para corrigir não. Tá? Eu tenho que ter uma outra maneira, uma outra forma de codificar isso tudo para que eu consiga saber que houve um erro e onde diabo que está esse erro para poder eu corrigir, certo? Bom, uma maneira da gente tentar corrigir o erro é usando esse tipo de codificação, tá? Eu vou dividir uma palavra em regiões, certo? Tá aqui, eu estou usando 4 bits, eu posso dividir em 3 regiões, né? A, B e C. Por que, professor, 3 regiões? Porque quando eu fizer a interseção... Opa, foi sem querer. Eu cliquei. Quando eu fizer a interseção, né, dessas regiões, eu tenho quantas regiões de interseção? Eu tenho 4 regiões de interseção que vai dar os 4 bits que eu quero. Tá certo? É quase como se você pegasse quantos subconjuntos tem dentro de um conjunto. Eu tenho 4 bits, então quantos subconjuntos eu tenho, né? Dentro desse subconjunto de 4 bits, aí você vai fazendo, tá? Tem ele todinho, que me interessa, né? Pá, pá, pá. Bom, então eu dividi nessas regiões, o A, o B e o C. Então, quais são as regiões que eu tenho? Eu tenho A interseção B, tenho A interseção C, tenho A interseção, eu tenho B interseção C e tenho A interseção B interseção C. Em cada uma dessas interseções, eu vou colocar um desses dígitos. Então, para o A interseção B, eu coloco 1, ok? Para o A interseção B interseção C, eu vou colocar o outro dígito. Para o A interseção C, eu vou colocar esse zero. Para o B interseção C, eu vou colocar o último zero. Não importa a ordem não, tá? Você pode colocar a ordem que você quiser. O importante é que em cada interseção você vai colocar um bit diferente e você tem um bit aqui de interseção de todo mundo. Beleza, agora eu vou analisar cada região sozinha. Vou analisar aqui só o A. O A tem quantos uns? Tem esse 1 e tem esse 1. Então o bit de paridade dessa região vai ser zero. Tá bom? Agora vamos analisar só o B. O B tem quantos uns? Tem esse 1 e tem esse 1. Então o bit de paridade vai ser quanto? Zero, não precisa acrescentar mais nenhum. Quando eu for analisar somente o C, eu vejo que eu tenho somente um, né? Na região C. Então o bit de paridade vai ser 1, para poder eu ficar com dois uns. E finalmente conseguir número par, de novo, número par de uns aqui na região C. Certo? Então, pronto. O meu código de paridade vai ser esse. Então, a informação que eu vou passar pode ser escrita da seguinte forma: 0, 0, 1. Lembrando que isso aqui representa a região A, representa a região B e representa a região C. E isso aqui vai ser o meu número que eu estou passando. Tá? Isso aqui serão os meus dados. Tá? Se eu receber algo desse tipo aqui, eu sei que teve um erro já. Já sei que teve um erro, porque cada uma dessas regiões representa o quê? Segundo a nossa construção, né? Isso aqui representa o AB, a forma como a gente construiu, né? Isso aqui representa quem? O ABC. Essa daqui representa o AC. E aquela ali, essa última aqui, representa o BC. O bit de paridade do C é 1.
quer dizer que eu tive que acrescentar um no C. Então, os uns que eu tenho contido no C tem que ter, tem que ser número pares. Onde é que eu tenho Cs aqui envolvidos? Eu tenho Cs envolvidos, o C está englobando essas 3 dígitos aqui, não é não? Se eu somar os uns desses 3 dígitos aqui, dá 2. Eu tenho 2 uns, ó. Certo? Então, eu tenho dois dígitos de 1 aqui. Então, esse dígito de paridade está indicando que eu tenho um erro nessa conta. Então, já serviu para eu detectar que eu tenho um erro. Agora, onde está o erro? Se eu for fazer a verificação, ó, para a região A, eu tenho como dígito de paridade o 0. Onde é que tem o A? Eu tenho nessa região aqui o A, certo? Eu deveria ter um número zero eu tenho um número 0 de paridades. Então, isso significa que eu deveria ter um número par de A's aqui. Mas está errado, eu tenho um número ímpar. Né? Eu tenho um número ímpar de uns. Então, o erro pode estar na região C, pode estar na região A. Então, obviamente, como eu faço a interseção das duas regiões, né? Ele deve estar na AC. Será que não está no BC também? No ABC? Bom, aqui é o 0, né? Qual é a região que indica o B? É essa daqui, né? Ó. Qual o bit de paridade do B? É 0. Quer dizer que nas regiões que contém o B, tem que ter um número par de uns. Tem um número par de uns? Tem. Tá aqui 1 e 1 dá 2. Tem 2 uns. Então tá ok. Então o B tá ok. Então isso significa que eu estou com o C errado, eu já sei que o C está errado, porque o bit de paridade não está sendo respeitado, tá? E o A também está errado. Então, a região que está errada é essa região aqui, a interseção do C com o A. É essa região que está errada. Então, aqui, além de detectar que teve um erro, eu consegui detectar onde está o erro. E agora eu posso corrigir, tá? Se o erro foi de um único bit e foi na região AC, basta eu mudar o valor que está armazenado aqui. Então, eu vou mudar aqui para 1, 1, 0, 0. E aí eu chego na informação original, o valor que eu tinha, que é a informação que eu queria. Então, além de detectar o erro, que o erro aconteceu, que foi um erro de um bit, eu consigo detectar onde o erro aconteceu, certo? Aí eu posso corrigi-lo, ok? Isso aí é uma forma, tá? De criar um código de... E isso aqui é a palavra de código, tá? Essa é a palavra de código, certo? Qual é a palavra de memória? A palavra de memória é essa daqui. São esses 4 dígitos, que é onde eu tenho os dados que devem ser armazenados na memória. E o que é a palavra de código? São os dígitos de memória, que eu vou chamar de M, tá? E os dígitos de verificação, que eu vou chamar de R, certo? Então, enquanto a palavra de memória tem M bits, a palavra de código vai ter M mais R bits. Ok? Entendido? Sem crise, né? Beleza. Então, essa é uma forma da gente fazer a codificação, né? Paulo, é meio complexo mesmo. Mas existem códigos mais complexos do que esse. Esse é um código mais simples. Você pode até pensar num que seja didaticamente mais simples de entender. Mas isso aí não é só o único código que existe, não, tá? Rapaz, Breno, tu tá preocupado com prova, macho. Não, se preocupa com prova, não. Falando nisso, eu vou ver se eu corrijo as provas de vocês nesse fim de semana, tá? Para lançar a nota na semana que vem. A próxima prova será depois que a gente vê o tema 26, tá? Então, Breno, você vai lá, tem um arquivozinho chamado temas, né, para disciplina de arquitetura de computadores. E assim que a gente vê o tema 26, já sabe que vai ter a prova, tá bom? Então, se o tema 26 for visto na terça-feira, então a prova será na sexta da semana que o tema 26 for visto. Ok? E eu vou dar aí 5 dias para vocês resolverem a prova. Não vai ser uma prova assim para vocês fazerem num dia só, não. Certo? Então vai ser tranquilo, tá? Não precisa se preocupar, não.
vamos lá, continuando. Então, essa é uma maneira de fazer a detecção de erro. E a gente tem o código de Hamming, que é uma outra maneira de a gente fazer detecção de erro. Tá? Vamos aqui pensar como é que é o código de Hamming. Beleza, o código de Hamming é o seguinte. Digamos que eu tenho uma palavra de 16 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou copiá-la. Não copiou por quê? Não estou entendendo esse GIF, não. Lá embaixo, no verdinho. Que verdinho é esse? Isso aqui? Pronto. Mas não apagou. Queria que tivesse apagado aquilo ali. Tá, de qualquer forma. Beleza. Como é que eu faço para tirar essa daqui? Aqui, né? Tchau. Foi embora foi aquela. GIF era tão bom de usar, macho. Agora tá cheio de lereado. Ixi, foi transparente. Eu, hein? Né? Pronto, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits. Eu tenho uma palavra aqui de 16 bits. Uma palavra do Super Nintendo, né? Beleza. Quais são os bits de potência de 2? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou numerar esses bits da esquerda para a direita. Eu não vou fazer a numeração do jeito que a gente está acostumado, não, tá? Eu vou numerar da esquerda para a direita e começando do 1. Então, esse aqui vai ser o bit 1, o bit 2, o bit 3, o 4, o 5, o bit 6, 7. Eu nunca consigo fazer o 7 com o mouse. O 8, o 9, o bit 10, o bit 11, o 12. Aqui é o bit 13. Eu estou numerando a partir do 1, tá? O bit 14, o bit 15 e o bit 16. Aí eu vou pegar quantos bits podem ser representados como potência de 2.
O 1 é uma potência de 2? É. 2 elevado a 0 igual a 1. O 2 é uma potência de 2? É. 2 elevado a 1 igual a 2. O 4 também, porque é 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. E quem mais? O 16, né? É, foi mal, deu um branco. Que é o 2 elevado a 4. Tá? Então, tem quantos bits que podem ser representados como potência de 2? Eu tenho 5 bits, não é isso? Ó? Não é não? Que são quais? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Então, o meu R, que são aqueles bits de verificação, eu terei que ter 5 bits de verificação. Isso aqui é o código de Hamming, tá? Então, vou colocar aqui um bit de verificação, vou colocar 5 bits de verificação. E como é que eu vou organizar isso aqui? Eu tenho o bit 1, eu tenho o bit 2, eu tenho o bit 3, o 4. Espera aí, pessoal, o senhor tá doido. Então, o 4, o 8 e o 16. O 8 tá horrível. Eu vou usar o seguinte raciocínio. Vocês entenderam, né? Até agora tá ok. Preciso que isso fique bem claro para a gente continuar o raciocínio. Vou apagar aqui. Esses bits aqui, que não são de potência de 2, eu vou tentar escrevê-los como uma soma dos outros bits que são potência de 2. Então, o 3 é igual a 1 mais 2. Então, significa que o bit 1 vai verificar também o 3, ele vai verificar o 3, tá? O bit 2 também verifica o 3. Entenderam por quê? Porque o 3 ele pode ser escrito como sendo 2 mais 1, tá? O bit 5, ó, 3 é igual a 2 mais 1. O bit 5, isso eu vou fazer só em termos dos bits de verificação, certo? O bit 5, ele pode ser escrito como? Me ajude aí. Ele pode ser escrito como sendo o bit 1 mais o bit 4. Não é? Então, esse bit 5, ele vai ser verificado pelo 1 e vai ser verificado pelo 4. Vocês estão entendendo, né? Eu não vou usar o bit 2 para verificar o 5, porque eu não tenho como somar o 2 com nenhum dos outros bits de verificação que são menores do que o 5, para verificar, para poder a soma dar 5, tá? Então vamos lá, o 6. O 6 é igual a quanto? O 6 ele pode ser escrito de duas formas, né? Na verdade, só de uma, né? De uma forma. É o 2 mais o 4. O 2 mais o 4, Não tem como eu usar um... Só tem esses 3 bits de verificação. Se eu somar aqui 3, vai dar 7, não dá. 1 mais 4, 5, dá 7. Então, o bit 6, ele vai ser verificado pelo 2 e pelo 4. Ok? O bit 7. O 7 ele pode ser escrito de que forma? Ele é escrito por 1 mais 2. Vejam que só está entrando no meu somatório os bits de verificação, tá, pessoal? 1 mais o 2 mais o 4. Então, o bit 7 ele vai ser verificado pelo bit de verificação pelo 1, né? Pelo 2 e pelo 4. Estão entendendo? O 8 já é um bit de verificação, então não vai entrar na nossa brincadeira. Aí o 9. Como é que eu escrevo o 9? Em termos de bits de verificação, como é que eu posso pegar? Eu tenho 4 bits de verificação antes do 9. Eu tenho o 8, o 4, o 1 e o 2 e o 1. Como é que eu faço o 9?
O 9 só tem um jeito de eu fazer o 9, né? É pegando o 8 mais o 1. Então, o bit 9 vai ser verificado pelo 1 e vai ser verificado também por quem? Pelo 9. Ou, perdão, pelo 8. Tá? O 10. O 10 ele vai ser verificado por quem? Pelo 2 mais o 8. Então, meu bit 10 ele vai ser verificado aqui pelo 2 e pelo 8. O 11. Exatamente. 1 mais 2 mais 8. Então, o 11 vai entrar aqui no 2 e vai entrar aqui no 8. Tá? O bit 12 é igual ao 4 mais o 8. Então, o bit 12 vai ser verificado pelo 4 e pelo 8. O bit 13 é igual a 1 mais o 4 mais o 8. Teve uma pergunta aí que eu perdi, peraí, deixa eu olhar qual foi. O Jorge pergunta, como eu defino quais são os bits de verificação mesmo? Eu numerei, não são 16 bits a palavra, né, Jorge? Foi o Jorge que perguntou? Perdão. Foi o Jorge Gabriel. São 16 bits de palavra, a palavra tem 16 bits, tá? Então eu vou numerar os bits da esquerda para a direita, começando pelo 1, eu não começo pelo 0. E aí eu vejo a numeração de cada bit e eu vejo quais são as potências que podem ser convertidas em potências de 2. O 1 é 2 elevado a 0, por isso que ele entra como um bit de verificação. Tá certo? O 2, ele também é 2 elevado a 1. O 4 é 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. E o 16 é o 2 elevado a 4. Peraí que não acabou ainda, né? Onde é que eu estava? No 13. Beleza, então o 13 ele vai ser verificado pelo bit, pelo 1, o 13, pelo 4, né? Aqui. E pelo 8. Certo? O 14. 14 é o 2, né? Mais o 4, mais o 8. Então aqui eu vou ter o 14. Mais o 4, 14. Mais o 8. O 15 é igual a 1 mais o 14, né? Então 15 vem aqui. O 2 confere o 15 também. O 4 também confere o 15. E o 8. Certo? Então, olha só. Não é que esses dígitos 1, 2, 4, 6, 8 serão os dígitos de verificação, não, tá? Não é isso, não é bem assim. É porque eu vou ter 15 dígitos, 5 dígitos de verificação. Eu vou colocar aqui o dígito de verificação. Como é que eu vou colocar assim? O I, dígito de verificação I, que é o primeiro dígito, ele vai verificar esses dígitos aqui da palavra. O segundo dígito de verificação, que eu vou botar aqui 2 Is, ele vai verificar esse conjunto de dígitos. Certo? O terceiro dígito de verificação,
ele vai verificar esses dígitos. O quarto dígito de verificação vai verificar esses dígitos. E o quinto dígito de verificação vai verificar esses dígitos aqui. Tá? Então, a minha palavra ela não vai ter só 16 bits. A minha palavra vai ter 21 bits. A minha palavra de código. A palavra de memória tem 16 bits. A palavra de código tem 21. Por quê? Como eu preciso, isso foi calculado, né? A gente calculou, eu preciso de 5 bits de verificação, 16 mais 5 dá 21. Então, eu preciso de 1, 2, deixa eu botar mais embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, que são os meus dígitos de verificação. Esse aqui vai ser o meu dígito I, o meu dígito 2i, o 2, né? O 3, o 4 e o 5, tá? Esse aqui vai verificar o 1. Eita, eu tô torto. Verifico o 1, né? O 3, o 5. Vai verificar todos os ímpares, na verdade, né? O 7, o 9, o 11, o 13, por aí vai. Tem a figura que mostra isso lá. Tá aqui, ó, os bits. Eu vou ter 5 bits a mais e ele vai fazer essas verificações, tá? Bom, e aí eu uso o bit de paridade, certo? Então, infelizmente eu apaguei, né? Pronto, eu vou usar o bit de paridade, tá? Deixa eu apagar essas setinhas aqui, para não ficar horrível. Não sei o que foi que eu fiz, que deixou isso todo lascado, cagado. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma palavra de 16 bits qualquer. Pronto, isso aqui é a minha palavra de 16 bits, tá? Isso aqui é a minha palavra, vocês estão entendendo, né? De cima, é a palavra, tá? No meu bit 1, no meu bit verificador 1, eu vou verificar todos os bits pares. Então, eu vou verificar aqui o 1, o 3, e vou logo dizer que é o bit de paridade, tá? Então, quantos 1s eu tenho nesses bits aqui? 1, então, né, 0, 0, 0. Tenho 1 bit, 2 bits, 3. Então, eu tenho 3 1s, né? Para tornar par, eu preciso de quantos 1s? Preciso de mais um para tornar par. Beleza, então meu bit de verificação aqui é 1. Bit de verificação 2, ele vai verificar quais bits? O 2, o 3, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11, o 14 e o 15. O 2 tem 1, o 3, 0, o 6, 0, o 7, 1, já tem dois 1s, né? O 10, 0, o 11, 0, o 14 tem 1, tem 3 1s, né? E o 15, 0. Então, esse bit de verificação tem que ser 1. Estão entendendo? Tá? Eu estou usando o bit de paridade. Tá? Então, se o meu dígito 3 de verificação, ele vai verificar o 4, o 5, o 6, o 7, o 12, o 13, o 14 e o 15. Então, o 4 está 0, o 5 está 0, o 6 está 0, o 7 está 1, então já tem 1. O 12 está 0, o 13 está 1, tem 2 1s. O 14 está 1, tem 3 1s. E o 15 está 0. Então, esse bit aqui também vai ter que ser 1. Tá? O quarto bit de verificação vai verificar o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Do 8 até o 15, né? O dígito 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, daqui para lá, quantos 1s eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse dígito é 0. E o que vai verificar o 16, né? Que é 0. Então, pronto.
A minha palavra de memória é essa aqui de cima, mas a minha palavra de código vai ser a de cima concatenada com a de baixo. Então, a minha palavra de código vai ser essa. Pronto, essa é a palavra que eu vou mandar, a minha palavra que eu vou enviar, tá? Ela tem quantos bits? Tem 21 bits, que são os 16 bits da palavra de memória, mais os 5 bits da palavra do código de verificação, e é isso aí que eu vou enviar. Beleza, alguém recebeu essa palavra, como é que vai corrigir, como é que vai saber se tem algum erro e como corrigir? Primeira coisa que você vai saber, você vai fazer é separar, né? O que é dígito de verificação, o que é bit de verificação e o que é bit de memória. E é bem aqui. Eu tenho os 5 primeiros bits são de verificação e os últimos 16 são de memória. Aí você pega os 16 bits de memória e calcula qual é o código de verificação e vê se está igual. Tá? Você pega os 16 bits que você respondeu, que você recebeu, aí faz o cálculo para saber qual é o código de verificação, aí verifica com os bits lá da frente para saber se está ok. Se der zero, né, você faz um ou exclusivo, bit a bit. Se o resultado deu zero, é porque está igual, não ocorreu erro, está tranquilo. E se não deu zero, é porque ocorreu um erro, aí você vai ver qual foi o bit de verificação que deu erro. Digamos que o bit de verificação que deu erro foi no 4. Então foi na região 4, foi nesses outros ali, ó. Ou foi no 8, ou foi do 8 ao 15, né? Foi do 8 ao 15. Bom, aí você vai verificar, por exemplo, se deu um erro aqui no 4. O dígito que deu errado foi o 4. Então, o erro está nessa região aqui. Quais desses bits está em outras regiões? O 15 está nas outras. Se as outras regiões estão ok, então o erro não foi no 15. Estão entendendo? O 14 ele é verificado pelo 2 e pelo 3. Se o 2 e o 3 estão ok, então o erro não foi no 14. O 13 é verificado pelo 3 e pelo 1. Se os outros dois estão ok, então não foi o 13. Na verdade, você vai procurar ver qual é o único dígito que é verificado só pelo 4, que é o dígito 8, né? Então o erro com certeza foi no 8. Aí você vai poder corrigir. Entendido? Então é só verificar onde é que fazer essa verificação, elaborar o código de verificação e aí fazer o ou exclusivo, né? Calcular o código de verificação e fazer o ou exclusivo com os dígitos de verificação. Se der zero, não houve erro, está tudo ok. Se não deu zero, veja qual foi o dígito de verificação que deu errado, e você vai achar a região que está errada e vai achar qual é o bit que está errado e vai poder corrigir. Você pode se perguntar, professor, e se a corrupção aconteceu nos bits do dígito de verificação, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí você tem como verificar se o erro também ocorreu nos dígitos de verificação, porque é só ver se a paridade, né, se o dígito de paridade, é só fazer esse processo todinho e saber se o dígito de paridade está ok, está batendo. Se não estiver batendo é porque a corrupção pode ter ocorrido no dígito de verificação. Tá? Mas erros acontecem uma vez na vida, eles não são tão comuns, eles são mais comuns quando está ocorrendo transmissão via rede. Mas quando você está trabalhando numa máquina offline, né? Então, acontecer um erro de memória, na própria memória, é muito raro, é raríssimo. Então, a preocupação maior é quando ocorre transmissão dos dados. Que é isso, Iago? Não vou nem comentar, tá? Né? Eu ainda ia falar de memória cache. Será que dá tempo falar de memória cache? Ou a gente deixa para o próximo vídeo? Dá não, né, Thomas? Beleza, então vamos parar por aqui, tá? Eu vou ver se eu gravo esse vídeo ainda hoje de memória cache, certo? Para soltar, vou trabalhar em cima disso aí. Eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo. Vão aí colocando o presente aí no chat para a gente computar a presença de vocês. Não deixem de assistir os vídeos anteriores.
Dê uma lida também no livro, tá? A gente está procurem as páginas do livro que tem essa matéria, dê uma lida. Qualquer dúvida, mande lá no fórum da disciplina, para a gente comentar as dúvidas na próxima aula, tá bom? Ou lá no fórum mesmo, se a dúvida for mais simples. Um grande abraço a vocês, um belíssimo fim de semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Valeu, gente, um abraço.